Olá pessoal, tudo bem? Mais uma pergunta para você. Você tem sofrido de algum tipo de pânico? O pânico tem algumas vezes tomado você, te dominado de alguma maneira ou por algum motivo específico ou até é, indefinível, que você não consegue compreender? É isso que nós vamos falar hoje no nosso quarto vídeo dessa série que é Vencendo o Medo. Eu já falei em três vídeos sobre essa questão do medo e nós vamos falar aqui nesse quarto vídeo de outros assuntos agora mais relacionados com a questão do pânico, certo? Eu espero que você possa aproveitar, que você veja os vídeos anteriores, porque são importantes para você ter um panorama geral de uma questão que tem tomado conta em muitos segmentos da nossa vida e segmentos da sociedade. Então, a gente precisa ficar mais atento com relação a isso, porque são situações emocionais e também espirituais que às vezes chegam na nossa vida, na nossa rotina, de uma maneira muito silenciosa, muito sorrateira e de repente se instala e fica ali prejudicando o andamento da sua vida, da sua rotina, travando os seus objetivos, os seus sonhos e a sua saúde de maneira geral, né? Sua saúde mental, sua saúde espiritual e também física, né? Porque as coisas estão interrelacionadas, tá certo? Então, como que você lida com o pânico indefinível e com o pânico específico? A partir dos anos 2000, as depressões elas começaram a tomar uma forma diferente e uma forma mais complexa. Elas começaram a se tornar pânicos. E muitos não conseguem entender as questões subjetivas da alma, tanto da nossa própria alma quanto da alma do outro, porque essas questões todas elas são muito pessoais. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma história, cada pessoa foi formado numa cultura, e eu não estou falando aqui de um outro país. Dentro do seu próprio país, da sua própria língua, da sua própria realidade, existem culturas diferentes que as pessoas vivenciam e habitam. Então, é, com a modernidade, com a urbanização, com tantas coisas se desenvolvendo e também a entrada da tecnologia, todas essas coisas foram tomando novas formas. E vai ficando cada vez mais difícil de você entender e lidar com isso. Por isso que muitas vezes as pessoas elas não conseguem nem identificar o que está acontecendo. Ah, eu tô angustiado. Sim, mas você tá angustiado por quê? Ah, eu não sei. Eu só tô com uma angústia, um aperto no peito, uma pressão no estômago. Eu não entendo por quê, mas você tá sentindo que a pessoa te diz: Não, eu nem sei o que eu tô sentindo. A pessoa às vezes não consegue nem identificar o próprio sentimento dela. Ela não sabe se ela tá triste, se ela tá desanimada, se ela tá ansiosa, se tem algum motivo. Ela olha e fala: Ah, não, eu não sei, não aconteceu nada de diferente nesses dias na minha vida. Então eu nem sei por que que eu tô sentindo isso. É porque é tão subjetivo, é tão abstrato e as pessoas, né, com o passar do tempo, estão parando de refletir e de pensar. Por quê? Porque tudo vem pronto, é tudo enlatado. O conhecimento agora já é fácil, é rápido, basta você digitar no seu computador ou no seu telefone aqui, né, o que você precisa, que aparece ali na tela. A gente não lê quase mais, lê muito pouco livro mesmo, livro físico. E isso então vai tirando a nossa capacidade de reflexão, de pensamento. As pessoas muito pouco olham para dentro de si,
param em momentos de silêncio para olhar o que está acontecendo dentro do coração, na sua mente, os seus pensamentos. Por quê? Porque todo mundo quer barulho, 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 entretenimento, entretenimento, fone no ouvido o tempo todo. Então isso te tira de você mesmo. Você não consegue viver o seu próprio eu. E aí, essa palavra pânico, a origem dela vem do deus grego Pan, que é o panicos, né? Que é uma sensação de terror, uma sensação de medo fora do normal. E aí o pânico se espalha dentro dos medos indefinidos, que nós já vimos no vídeo anterior, se não me engano, no terceiro vídeo, que é aquele medo indefinido que você tem. Você não tem um objeto específico para esse medo. Pode ser o medo do sobrenatural, pode ser o medo de Deus, pode ser o medo da morte, pode ser o medo do acaso, medo de acontecer alguma coisa repentina que você não sabe nem de onde vem. São os acasos da vida, né? É isso aí. Então, o pânico se espalha dentro desses medos indefinidos, que aí vem as crises de pânico. E essa crise de pânico é uma perturbação de ansiedade. É um ataque que você tem de uma subtesa panicada, né? Ela dura pouco, ela dura de minutos até horas. Por exemplo, eu vivi muito essa realidade alguns anos atrás, em que eu tinha um estado de depressão, mas essa depressão se tornou em pânico. Então, o que que acontecia? Eu, em alguns momentos, tinha aquele aperto no peito, aquele medo infundado de alguma coisa. Mas muito do meu pânico ele se dava à noite. Eu acordava no meio da noite, às vezes depois de um sonho, de um pesadelo, é, transpirando, totalmente, suando e com dores no peito, com um estado assim de susto e de medo muito grandes. Então, algumas vezes ele se dava no dia a dia, na rotina da vida, no trabalho, na rua e tal, mas eles não me paralisavam. Mas a noite era muito complicado, tanto que eu tinha muitas vezes medo de dormir, medo de pegar no sono, porque eu acreditava que alguma coisa muito ruim iria acontecer durante a noite. Então, esses são sintomas de uma crise de pânico. E isso tem atingido muita gente, né? Por quê? Porque são estados que vão aumentando. Então, a ansiedade te leva ao medo, e o medo te leva a um pânico. E é aí que você pode começar a paralisar a sua própria vida, porque você muitas vezes não consegue fazer nada. Então, essa síndrome de pânico, ela cresceu muito nos anos 90 e 2000, o que é compreensível. Por quê? Porque foram os anos em que a tecnologia começou a avançar muito, as pessoas começaram a ter um estilo de vida muito menos saudável, né, em alguns aspectos, muita relação com a máquina, né, com telas de telefone, de computador, muito entretenimento. E aí o que que acontece? Você começa a ficar num estado constante de alerta e constante do seu cérebro trabalhando o tempo inteiro. Você começa, a partir disso, a ter relações mais frágeis, mais superficiais, e isso também vai fazendo com que você tenha uma sensação muito maior de solidão, de distanciamento do humano, e aí você começa a sentir a falta do que? De amor. Por quê? Porque você não se sente pertencente, porque você está ligado o tempo todo em outras coisas, em barulhos, em telas, em informações. O consumo de informação nesses anos começou a multiplicar de maneira impressionante.
Então, tudo isso vai levando para um estado emocional muito mais complicado e difícil de você lidar. O pânico, na verdade, ele atinge mais mulheres do que homens. Porque, claro, a mulher tem um emocional, uma alma mais sensível. A mulher sente as coisas com mais força, com mais profundidade. É muito característico do gênero feminino. E, é claro, a mulher também tem aquele cuidado mais humano, a maternidade, todas essas coisas, e também acumula muitas responsabilidades. Então, claro, é normal com que tanto a ansiedade como o pânico atinja com muito mais força a mulher. Agora, isso também tem atingido muitos homens. Nós estamos vivendo um problema, não é de gênero, nós estamos vivendo um problema humano, um problema social, e independente de países. Pode ser um país mais desenvolvido, um país mais subdesenvolvido, mais rico, mais pobre, cada um tem a sua característica. Então, isso não é um privilégio de um ou outro, né? Que na verdade não é um privilégio, né? É uma situação trágica, mas todos os lugares e todos os povos têm vivenciado essa realidade, principalmente no Ocidente. Por quê? Porque no Oriente as pessoas já, pela sua própria cultura, já estão mais acostumadas a uma vida mais interior, a meditar, a refletir, por causa da sua própria cultura, do seu próprio modo de ser e também de questões religiosas, né? Que a religião oriental leva a pessoa mais para uma introspecção, para um olhar mais interno da alma. Mas a gente não pode negar que há também pressões. Por exemplo, o Japão é um país oriental, é um país em que as pessoas tem essa volta mais para a tranquilidade. Agora, a gente sabe que o Japão é um país extremamente competitivo nas questões educacionais e profissionais. É um país que produz muito, a competição é grande, crianças e adolescentes são muito pressionados para terem uma vida escolar excelente, e isso traz outro tipo de cobrança que também pode levar a uma depressão, pode levar a esse tipo de situação. E é considerado um país desenvolvido, um país rico, altamente tecnológico. Por outro lado, nós temos os países onde há subdesenvolvimento, pobreza, miséria, que também acabam entrando nesse sistema, nesse problema emocional. Por quê? Porque a ansiedade é muito grande. A ansiedade de pagar as contas, de ter condições de ter uma vida minimamente digna. Então, a gente tem que entender que é todo um processo, é toda uma situação que vai envolvendo a humanidade. Aí a gente parte para os pânicos específicos. Você pode ter um pânico relativo a animais, a ambientes, a traumas, a memórias, a abusos de natureza sexual, mas também pode ser de natureza psicológica, até de natureza física. Então, essas situações, quando se instalam na pessoa, e pode ser isso na infância, pode ser na juventude, na adolescência, você pode ficar com uma marca que depois você fica num estado de pânico quando enfrenta uma situação como essa. Por exemplo, tem gente que tem um pânico de aranhas, que é um animal, um inseto. Outro tem pânico por alguma situação que viveu relativo a algum animal de estimação, pode ter sido um acidente, alguma coisa que marcou essa pessoa. Ambientes muito cheios, pode deixar uma pessoa em pânico. Ambiente onde está tudo muito apertado, claustrofóbico, é um ambiente onde é uma altura muito grande, a pessoa pode ficar totalmente em pânico, paralisada, sem conseguir se mexer. Traumas que a pessoa viveu, sofreu, memórias que marcaram. Então,
tudo isso são pânicos específicos que você sabe de onde vem e por que vem. E aí, como que você vai lidar com isso? Você precisa passar por um processo de dessensibilização paulatina, devagar, aos poucos, né? E enfrentando a situação e vivenciando aquela realidade, mesmo ali numa situação de medo, você vai trabalhando aos poucos, com calma, provavelmente com uma ajuda de um profissional, de alguém especializado para ajudar a pessoa a trilhar esse caminho. Também revisitar a memória. Você talvez tenha que ir naquele lugar, naquela memória específica de algo que aconteceu para poder entender aquilo, poder olhar para aquilo com mais profundidade e ver o porquê disso. Na medida que você vai fazendo isso e vai jogando luz sobre isso, as coisas vão se dissipando. Você pode também procurar ajuda terapêutica. Por isso que eu digo e tenho falado também, falei nos outros vídeos. Você tem que entender a situação específica de cada pessoa, de cada situação, para ver o grau de apoio que você precisa. Às vezes você não precisa de um processo terapêutico, às vezes você precisa de algo mais leve, de algo que às vezes uma pessoa que não é um profissional que trabalha com tanta profundidade, mas ela tem uma vivência, ela pode, através de uma conversa, te ajudar, ou você pode lançar mão de técnicas mais que estejam à sua mão, porque às vezes você não precisa de algo tão profundo, mas muitas vezes você precisa. Principalmente se a gente está falando em pânico, é porque algo mais sério já está acontecendo. Então você precisa de um profissional. Aí você procura um psicólogo, um psiquiatra, alguém especializado para poder usar uma técnica específica e te ajudar nesse processo. Uma coisa importante também para você lidar com questões de pânico é tomar uma decisão. É importante que você tome uma decisão de sair dessa situação. Ó, eu quero, eu vou e eu vou para cima disso que está me incomodando, disso que está paralisando a minha vida. E aí você vai escolher e ver o que realmente você precisa. Mas é importante tomar uma decisão e manter essa decisão durante o processo. E também você pode lançar mão de técnicas de respiração e de meditação. E parar, olhar, pensar, meditar por algum tempo durante o seu dia, fazer uma respiração com uma técnica adequada para poder começar a entrar num estado de mais calma, de mais tranquilidade e poder lidar com essa questão e atingindo um estado onde você vai se sentir mais confortável, melhor e ir aos poucos dissipando essa realidade que muitas vezes paralisa a nossa vida. Uma outra coisa muito importante, a fé, ela promove uma intervenção espiritual e mental nessas questões todas. Aí, claro, você tem aquela liberdade, né, que eu tenho falado aqui nos vídeos, de crer, de não crer, de ter fé ou não, é uma coisa extremamente pessoal. Mas e eu posso te falar, porque eu já vivi essa realidade de ansiedade, de depressão e de pânico, que um fator fundamental para que eu pudesse voltar a uma vida saudável foi a fé, foi o relacionamento com Deus, foi a meditação na palavra de Deus, foi a vida de oração. Você pode não concordar, você pode não acreditar. Eu sempre falo, é uma questão extremamente pessoal e que faz parte da liberdade de cada pessoa. Mas eu posso falar de uma maneira tranquila e com toda a autoridade. Eu vivi essa realidade. E se não fosse a fé, eu tenho certeza que seria muito difícil vencer essa luta. Porque você pode lançar a mão da fé, você tem que lançar a mão.
de uma vida saudável, com exercícios, com uma alimentação adequada, com sono adequado. Tudo isso é muito importante. Agora, a fé, ela intervém porque ela aumenta a sua confiança em Deus, porque você começa a ver a grandeza e a atuação de Deus nas coisas em volta de você, na sua própria vida. Você tem uma sensação de paz, de tranquilidade, porque você sabe que Deus está ali. E ao mesmo tempo você sabe e vivencia que você é alvo do amor de Deus. O amor também aumenta. O seu amor para com os outros também aumenta. E aí você começa a ver as coisas de uma perspectiva completamente diferente. Muitas vezes as pessoas não conseguem vencer essas questões subjetivas da alma porque elas tentam resolver em si mesmando-se, trazendo todas as coisas para si mesmas. E é aí é que está o problema. Quando você é, tem uma intervenção de Deus, de fé, você começa a olhar para dentro de si, mas você começa a olhar para o outro, você começa também a direcionar a sua vida para o outro. E aí é que começa a fazer a diferença, porque você começa a ver que os outros também têm as suas lutas e você pode ajudá-los de alguma maneira a a melhorar a vida deles. Então, é toda uma situação, um conjunto de situações que vão também transformando a sua vida. Então, é fundamental essa questão da fé. E aí nós vamos para o pânico indefinido. O pânico indefinido ele não tem uma causa, nem uma objetificação ou trauma. O pânico indefinido ele tem que ser observado, na verdade, em diferentes, como é que eu posso dizer, em diferentes direções, né, da nossa vida e da vida da pessoa para poder entender e identificar. Porque quando você tem uma questão de pânico indefinido, você não tem um objeto específico para entendê-lo, você tem que meio que fazer uma visão 360, olhar várias nuances e várias áreas da vida da pessoa para poder saber o que está acontecendo ou de onde vem esse problema. Porque pode ser uma perda na vida dela, de alguém muito próximo, de um familiar, de uma pessoa muito importante. Pode ser o novo, a pessoa diante do novo não sabe o que vai acontecer, o que ela vai enfrentar e ela tem essa situação. Falta de recursos, às vezes ela está com dificuldades muito grandes. Traições, a pessoa é traída de alguma maneira, afetivamente, profissionalmente, na vida familiar, alguma coisa aconteceu, e essa traição pode trazer uma marca muito grande e ficar isso no inconsciente dela. A diminuição social é um problema também que às vezes pode ser indefinido porque você não discerne ele. Você tinha um padrão social ou um status social, de repente você diminuiu, você foi para algo que não te agrada. E aí isso trouxe também um problema. Um divórcio. Hoje a gente vê a quantidade de separações de divórcios acontecendo na nossa sociedade. E pode ser o próprio alvo, né, do divórcio, que é um casal, mas também muitas vezes o divórcio ele é tão complicado que afeta filhos. Então, crianças, adolescentes, muitas vezes são afetados e ficam com uma marca muito grande. Só que naquele momento eles não entendem. Muitas vezes, anos depois, aquilo que foi algo traumático que está lá no inconsciente vem provocar uma série de problemas, de transtornos, e aí você tem que dar uma olhada em tudo isso para tentar identificar. E aí, como que você faz? Você primeiro elimina os fatores orgânicos. Você muitas vezes está vivendo questões orgânicas mesmo. No seu cérebro está faltando alguma substância, está faltando alguma vitamina, o seu cérebro não está naquele funcionamento equilibrado.
Então, muitas vezes você precisa de algum tipo de alimento ou algum tipo de suplementação. Você pode, às vezes, precisar de uma medicação. O seu, o seu estado ou a sua situação pode ser um pouco mais grave e a medicação pode te ajudar a te colocar num estado de mais equilíbrio para que você enfrente essas situações. Ou às vezes a medicação vai te trazer esse reequilíbrio de fatores orgânicos e cerebrais que podem estar acontecendo no seu corpo. Mas as questões também podem ser emocionais, e aí um bom terapeuta vai te ajudar muito a identificar isso. E aí você vai ir atrás de referências, de bons profissionais, né, de pessoas que você conhece e tudo mais, para que você ache um terapeuta competente, experiente e principalmente que se interesse pelo ser humano e tenha amor pelo ser humano. Então, procure perceber isso num terapeuta, porque isso é fundamental e faz toda a diferença. E também uma decisão de fé. Se você quer lançar a mão da fé, você precisa tomar uma decisão. Eu quero crer, eu vou buscar a presença de Deus, eu vou buscar conhecer a Deus e o coração dele, para que eu entenda como que é o amor e a relação de Deus para comigo. E isso tenho certeza absoluta, vai fazer uma grande diferença. Então, a síndrome e essas questões relacionadas à alma humana, quando a gente fala de ansiedade, depressão, tudo isso traz uma sensação de orfandade. É como se você tivesse desconectado da vida humana. É como se você estivesse num outro lugar onde você está órfão, onde você está sozinho, onde parece que nada está ligado a você. E eu te digo porque eu tive muitas vezes essa sensação. É como se você vivesse num mundo paralelo, num mundo diferente. E para curar isso, para te reconectar, para te trazer de novo para uma sensação de pertencimento, é preciso amor. Não há outra solução. Nós vivemos um mundo complexo do jeito que ele está, violento do jeito que ele está, uma, eh, uma, uma realidade de solidão. Por quê? Porque falta amor. Então, para que se cure todo esse mal que tem chegado cada vez com mais intensidade no mundo que nós vivemos, é preciso amor. Você pode dar medicação, você pode fazer terapia, você pode fazer tudo, mas se não houver uma atmosfera de amor, eh, a efetividade é muito pequena. Então, você vê que é um conjunto de situações para que nós possamos vencer o medo, o pânico e todas essas coisas que, na verdade, elas estão interligadas, ok? Por quê? Porque nós somos pessoas que temos uma sorte de situações que nos completam e que nos fazem. Nós somos pessoas que temos emoção, temos alma, temos um corpo, temos um espírito, e se alguma dessas áreas está deficiente, as outras vão acabar tendo problemas também. Então, é isso que eu queria deixar com você nesse vídeo, que você possa refletir, que se você está passando por um momento difícil, você procure ajuda, que você possa deixar aí um comentário se você tiver vontade, uma dúvida, um questionamento. Te inscreve aqui no canal e curte esse vídeo aí para que a gente possa continuar essa caminhada, ok? Eu vou deixar o link. No final do vídeo vai ter o cardzinho ali jogando para a playlist onde estão os 3 vídeos anteriores para que você possa assistir, tá bom? Então, um abraço grande, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!